3h38, um número muito preocupante em Piracicaba. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou por meio de um levantamento solicitado pelo G1 Piracicaba que monitora 198 crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil na cidade entre janeiro e abril deste ano, ou seja, quase 200. E desse total, 30 denúncias de exploração de menores para o tráfico de drogas. Nós vamos conversar ao vivo agora com o cientista social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba, Fernando Camargo. Fernando, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Prazer tê-lo aqui com a gente. Não é um prazer ter esses números, mas ao mesmo tempo mostra um trabalho aí de tentar tirar as crianças desses males, né? O trabalho infantil já é proibido, ainda levando para o tráfico de drogas, pior ainda, né? Pois é, esses números eles não são assim tão positivos, né? Porque o nosso desejo era de que não tivesse nenhuma criança em situação de trabalho infantil e inclusive em situações de tráfico de drogas, né? Mas são dados que mostram que a gente tem desenvolvido um trabalho e esses casos estão em atendimento e acompanhamento pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social daqui. Então são crianças e adolescentes que estão passando por um acompanhamento pelas nossas equipes, então pelo menos elas estão sendo assistidas pelo poder público. É isso que acontece, né? Muitas vezes elas entram nisso por falta de estrutura familiar, né? Por questão de ver gente ali do lado que tá ganhando dinheiro fácil. É um trabalho complicado, né? Para que a secretaria consiga tirar esses meninos disso, né? Eu diria que a maior dificuldade que hoje a gente tem de atuação é pela identificação do trabalho infantil e notificação para a nossa rede de assistência e desenvolvimento social. Porque a gente sabe que apesar da gente ter em acompanhamento esse número de 198 crianças, a gente sabe que a realidade ela é muito maior do que essa, né? A gente tem muito mais crianças e adolescentes trabalhando e sendo exploradas, né, pelo trabalho, mas que não chegam, né, para atendimento na Secretaria de Assistência. E essa é a nossa maior dificuldade, né? É fazer um processo de conscientização da população como um todo, né, para que esses casos sejam notificados e que a gente tenha acesso a essas crianças e adolescentes e inclua elas no atendimento socioassistencial. Nesse atendimento, o que é oferecido a elas, Fernando? O atendimento socioassistencial ele envolve uma série é um trabalho que é particularizado, né? Depende muito da situação em que é encontrada essa criança e esse adolescente. Então ele é incluído na proteção social especial, que garante um atendimento especializado com uma dupla de atendimento, de um assistente social e um psicólogo, que faz o acompanhamento desse caso, incluindo ele em serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, introduzindo ele, fazendo diálogo com as escolas para que essa criança não perca os estudos, né, que muitos são os casos de crianças e adolescentes que estão evadidos da escola, por exemplo. Então a gente faz o contato com as escolas para que essas crianças voltem para a escola, inclua, por exemplo, num programa de serviço de aprendizagem profissional, por exemplo, que é uma forma protegida de trabalho, né, para jovens a partir de 14 anos. Então tem uma série de estratégias que são traçadas de acordo com cada caso pelas equipes de assistência social. Tem uma concorrência, né, Fernando, porque é difícil, né? Às vezes onde essas crianças, esses adolescentes moram, independentemente da estrutura familiar, tem muito assédio ali do tráfico, né? Tem locais que dificilmente o poder público consegue entrar, né? É um desafio também, claro que essas crianças monitoradas, né, elas são contadas, né? Mas é muito difícil conseguir fazer esse trabalho de convencimento, de persuasão em áreas que infelizmente são dominadas por poderes paralelos. Isso não é Piracicaba, isso qualquer cidade tem, né? Sim. Por isso que a assistência social ela não consegue resolver esse tipo de problema sozinha, né? Ela precisa de uma interlocução e de um trabalho com as diversas políticas públicas, né? Inclusive com a segurança pública, né? Para entender quais são esses pontos de tráfico e pensar em ações também
de segurança pública nessas regiões, né? E tem uma expectativa aí da secretaria, né, desse trabalho de tentar diminuir esse número de crianças apreendidas assim, mas não porque não vai fiscalizar, porque não vai buscar essas crianças, mas por tentar reinseri-las na sociedade, tentar diminuir esse problema. Tem alguma perspectiva melhor depois, né, para os próximos quadrimestres, já que teve um número tão alto de janeiro a abril? Eu posso dizer que talvez a gente não consiga, como eu disse, né, a gente não consiga reduzir esse número de pessoas, de crianças em situação de trabalho infantil acompanhadas pela nossa secretaria, porque a gente tem hoje um enfrentamento da subnotificação dos casos, né? A gente precisa, inclusive, de que pessoas denunciem situações de trabalho infantil, né, cada vez mais, para que essas crianças e adolescentes possam ser incluídas na rede nossa de atendimento. Então, nessa diminuição nossa de atendimento, a gente não tem uma expectativa tão grande de diminuir, a gente tem a expectativa de aumentar, inclusive, a nossa capacidade de atuação nessas situações de enfrentamento das situações de trabalho infantil. Então, a gente faz até um apelo para a sociedade, de forma geral, denunciar as formas de trabalho infantil que elas acabam tendo contato, para que a gente possa atuar enquanto assistência social. E como fazer essa denúncia, Fernando? A gente pode fazer essa denúncia pelos serviços, principalmente pelo Conselho Tutelar, né? Ou pelo Disque 100, né? Que é um telefone bem fácil, né? Que é só discar 100, e essas crianças elas são incluídas prioritariamente na nossa rede de assistência social. Para quem tem medo de denunciar, pode ser anônimo? As denúncias pelo Disque 100, elas são anônimas, é só ligar e fazer a denúncia. Quero agradecer ao Fernando, desejar sucesso, Fernando Camargo, que é cientista social da Secretaria de Assistência Social de Piracicaba, falando, né, sobre esses dados tão preocupantes, que aqui a gente está fazendo um recorte de Piracicaba, que foi um trabalho feito pelos nossos colegas do G1, mas que tem acontecido muito e principalmente, né, com o tráfico de drogas, que preocupa demais, que acaba com a vida da criança, do adolescente. Ele nem dura muito tempo, é triste dizer isso, mas é a verdade. Então, Fernando, boa sorte para vocês nesse trabalho aí. Esperamos que... Oi. Eu queria só complementar uma coisinha, pois que é não. importante a gente saber que as situações de trabalho de tráfico de drogas, a maioria desses casos que são atendidos por nós na Secretaria, são casos de crianças que passaram por outras formas de trabalho infantil antes de chegarem no tráfico de drogas. Então elas passaram, por exemplo, por uma panfletagem, por um serviço numa empresa, e isso acabou, inclusive, colaborando, ou Lava Rápido, por exemplo, e isso acabou colaborando para a ida dessas crianças para o tráfico. Então, a forma de trabalho anterior dessas crianças não protegeu ela do tráfico de drogas. Tá certo. Então, é isso. Tem que redobrar a atenção, porque onde eles vão captar os meninos é em local que eles já estão. O ideal é ficar só na escola, né? Não trabalhar. Isso. Mas a gente sabe também que tem muitas crianças que precisam ajudar a família, né?